Sua desgraçada. O desespero fez os dedos dela tremerem ao digitar o pedido de socorro cego para o único contato que lembrava de cabeça. O problema era que a linha havia sido repassada e já não pertencia ao seu melhor amigo. Em menos de meia hora, a porta daquele banheiro foi aberta não por um rosto familiar e acolhedor, mas pela maior e mais letal autoridade criminal da região. Aqui começa mais uma história original de tirar o fôlego. Você está no canal Tramas de Amor, onde o poder beija o romance de frente. Antes de continuar, já deixa o seu like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo de qual cidade você está ouvindo essa história. E me diz também nos comentários, você acredita que o amor de verdade pode nascer no meio de caminhos que nunca deveriam se cruzar? A noite no clube mais badalado da cidade tinha tudo para ser inesquecível, mas pelas piores razões possíveis. A música eletrônica pulsava tão alto que o som parecia vibrar diretamente nos ossos de quem estava na pista principal. As luzes estroboscópicas cortavam a escuridão em feixes coloridos, iluminando dezenas de rostos da alta sociedade que bebiam champanhe como se não houvesse amanhã. Clara, no entanto, não estava ali para celebrar. O vestido escuro e elegante que usava parecia apertar seus pulmões. Ela havia escolhido aquele local público e movimentado de propósito, acreditando que a presença de tantas pessoas seria um escudo natural para o que precisava fazer. Terminar com Henrique era uma necessidade urgente de sobrevivência emocional. O herdeiro de uma das famílias políticas mais tradicionais da região sempre foi controlador e possessivo. No início, as atitudes dele pareciam cuidado. Ele queria saber onde ela estava, com quem conversava, insistia em buscá-la em todos os lugares. Mas o cuidado rapidamente se transformou em uma gaiola de ouro sufocante. Clara já não era feliz, e aquela noite seria o ponto final. Mas ela subestimou gravemente o ego de um homem que nunca ouviu a palavra não. Você está terminando comigo? Aqui? A voz de Henrique soou baixa, cortando o som da música com uma frieza assustadora. O sorriso de bom moço que ele exibia para os amigos desapareceu completamente, dando lugar a uma expressão sombria e retorcida. Henrique, por favor, vamos manter o respeito. Não está dando certo. Eu já te expliquei. Clara murmurou, tentando manter a voz firme, embora as mãos tremessem levemente ao redor de sua pequena bolsa de festa. Em um ato de fúria pura, irracional e covarde, Henrique perdeu completamente o controle. O movimento foi tão brusco que Clara sequer teve tempo de erguer as mãos para se proteger. Ele a agarrou pelo braço com uma força brutal e, no segundo seguinte, desferiu um tapa violento em seu rosto, seguido de um empurrão que a desequilibrou por completo. Clara caiu duramente no chão de porcelanato do clube. A dor aguda na maçã do rosto se misturou ao som de vidro quebrando. O celular dela, que estava em sua mão, espatifou-se contra o piso, a tela rachando em dezenas de pedaços. O silêncio ao redor deles foi ensurdecedor. O burburinho daquela área do clube simplesmente cessou. As pessoas viraram o rosto. Algumas deram passos para trás. Ninguém, absolutamente ninguém, moveu um músculo para ajudá-la. O sobrenome do pai de Henrique impunha um medo tão paralisante naquelas pessoas ricas que a omissão foi imediata. E foi a atitude de Henrique logo em seguida que mais chocou Clara. Ele não gritou, não continuou a discussão. Ele olhou para ela caída no chão com um desprezo profundo. Ajeitou as lapelas de sua camisa cara, virou as costas e simplesmente marchou em direção à saída do clube. Ele foi embora.
Ele a agrediu na frente de todos, humilhou-a da pior forma possível e abandonou a cena como se ela fosse lixo. A dor física não era nada comparada à vergonha que a consumiu. Com o rosto queimando, as lágrimas borrando a maquiagem e o peito subindo e descendo em desespero, Clara recolheu os restos do seu celular destruído e correu. Ela correu o mais rápido que pôde pelo corredor espelhado, fugindo dos olhares de pena e de julgamento, e empurrou as pesadas portas do banheiro feminino, trancando-se na última cabine. Ela escorregou pela divisória de metal até sentar no chão frio, abraçando os joelhos. O pânico a dominava. Ela precisava sair dali, precisava de alguém de confiança, mas estava sem comunicação. Foi então que a porta do banheiro se abriu. Clara ouviu o som de água na pia e saltou da cabine. Era uma moça desconhecida, retocando a maquiagem. "Por favor!" A voz de Clara estava embargada, o rosto marcado pela agressão e os olhos arregalados. "O meu namorado... Ele quebrou o meu celular e foi embora. Eu preciso de ajuda. Me empresta o seu telefone só para mandar uma mensagem, por favor." A mulher, assustada com o estado de Clara, não hesitou. Ela desbloqueou o aparelho e o entregou. Com as mãos tremendo incontrolavelmente, o cérebro de Clara falhou em lembrar a maioria dos números. O único que surgiu em sua mente foi o número do seu melhor amigo de infância, Lucas. Ele sempre soube como acalmá-la. Ele viria buscá-la. Ela abriu os SMS, digitou os números de memória e enviou a mensagem em letras garrafais, carregando todo o seu terror. "Me tira daqui, deu tudo errado. Estou no banheiro do Clube Bourbon." Clara devolveu o aparelho com um agradecimento rápido e trancou-se novamente na cabine. Tudo o que restava era esperar. O que ela não sabia era que Lucas havia trocado de número há mais de um ano e que a operadora de telefonia não costuma escolher para quem recicla os contatos desativados. Longe dali, em um apartamento de decoração minimalista e luzes apagadas, o delegado Victor estava deitado em seu sofá de couro escuro. Ele estava de folga, desarmado de sua rotina brutal, tentando descansar a mente após uma semana intensa no comando da delegacia principal da cidade. Victor era conhecido por ser uma verdadeira montanha de gelo, temido pelos criminosos, implacável nos interrogatórios e dono de um olhar escuro que parecia enxergar todos os pecados de quem cruzava o seu caminho. O celular dele acendeu na mesa de centro. Ele franziu a testa ao pegar o aparelho e ver um número desconhecido. A mensagem brilhou na tela. "Me tira daqui, deu tudo errado. Estou no banheiro do Clube Bourbon." O instinto policial é algo que nunca tira folga. Poderia ser um número errado, mas a urgência desesperada daquelas palavras fez o maxilar do delegado travar. O Clube Bourbon não era um local para jovens inocentes. Era um reduto de milionários cheios de vícios. Alguém estava pedindo socorro e a mensagem havia caído diretamente nas mãos do homem mais perigoso para qualquer agressor. Victor levantou-se em um pulo, vestiu sua jaqueta de couro, prendeu o distintivo pesado de prata no cinto da calça jeans escura, ajeitou a arma no coldre e saiu. 25 minutos depois, o carro descaracterizado de Victor parou bruscamente na entrada do clube. O manobrista até tentou falar algo, mas o olhar intimidador do delegado o silenciou na mesma hora. Ao cruzar as portas de vidro, a presença de Victor alterou a atmosfera do salão. A imponência dele afastava as pessoas naturalmente. Ele não estava ali para investigar um crime rotineiro, estava atendendo a um chamado cego de socorro. Ele abordou o primeiro garçom que encontrou, a mão forte segurando o ombro do funcionário para impedi-lo de andar. "Ocorreu alguma confusão por aqui recentemente? Uma mulher em perigo." A voz do delegado era baixa, profunda, carregada de uma autoridade que não admitia mentiras.
O garçom engoliu em seco, olhando assustado. Sim, senhor. Houve uma briga perto do bar VIP. Um rapaz, ele agrediu a namorada, mas ele foi embora logo em seguida. Saiu rindo, inclusive. A moça correu para o banheiro feminino no fim do corredor e não saiu mais de lá. Todo mundo fingiu que não viu nada. A expressão de Victor escureceu de uma forma que fez o garçom dar um passo para trás. A covardia alheia era algo que o revoltava profundamente. Um homem bater em uma mulher já era imperdoável. Deixá-la no chão e ir embora enquanto dezenas de pessoas assistiam cruzando os braços era a definição de lixo humano. A passos duros, Victor seguiu até o corredor indicado. 2 seguranças parrudos barravam a entrada para a área dos banheiros. Senhor, essa área é exclusiva para mulheres. O senhor não pode... Victor não parou. Ele simplesmente abriu a jaqueta com um movimento seco, revelando o peso do distintivo e a arma prateada que repousava no coldre. Delegado titular da Civil, a voz dele foi cortante como vidro quebrado. Saia da minha frente agora, ou eu te prendo por obstrução do trabalho policial. Os seguranças pálidos abriram passagem instantaneamente. O silêncio acompanhava o delegado. Ele empurrou a porta do banheiro, trancando-a por dentro. O ambiente cheirava a perfume caro, mas estava silencioso. A última cabine estava com a porta fechada. Victor aproximou-se devagar, parando diante da porta de metal. Ele não queria assustá-la mais do que ela já devia estar. Ele deu 2 batidas firmes na porta. É a polícia, você está segura. Pode abrir a porta, ele informou, mantendo o tom grave, mas estabilizado. Dentro da cabine, Clara estremeceu. Polícia? Onde estava o Lucas? Ela havia pedido para o amigo ir buscá-la. Por que a polícia estava batendo na porta do banheiro? Com a mão trêmula, ela destrancou a porta e abriu uma fresta. O coração dela falhou uma batida. O homem parado ali não era o Lucas. Ele era enorme, com ombros largos que bloqueavam quase toda a luz do corredor, vestido de preto e com um olhar profundo que a analisava dos pés à cabeça. A mente de Clara entrou em curto-circuito. O nervosismo destravou a sua capacidade de falar rapidamente, um mecanismo de defesa antigo. Você não é o Lucas? Ela arregalou os olhos marejados, apertando as mãos contra o próprio peito. Meu Deus, por que a polícia está aqui? Eu não liguei para o batalhão. O Henrique já foi embora. Ele quebrou o meu celular e foi embora. Eu só queria o meu amigo. Eu não preciso ser levada para a delegacia, por favor. E aqui que a coisa fica interessante. Victor não demonstrou impaciência com o caos verbal dela. Pelo contrário, ele tirou o celular do bolso e virou a tela para ela, mostrando a mensagem exata que ela havia enviado. Você errou o número, senhorita. O seu amigo deve ter trocado de chip e você enviou um chamado de emergência direto para o meu aparelho pessoal. A voz dele abaixou uma oitava, tornando-se surpreendentemente aveludada em contraste com a sua aparência intimidadora. Clara olhou para a tela. O constrangimento a afogou. O rosto dela ficou vermelho como um tomate. Eu mandei mensagem para um policial? Ela sussurrou, sentindo-se a pessoa mais idiota do universo. Ai, me desculpe mesmo, senhor policial. Eu cometi um erro. Não tem emergência. O agressor já foi embora. O senhor pode voltar para sua ronda? Eu vou pedir um táxi. Victor estreitou os olhos. Ele notou a marca vermelha e inchada no rosto delicado dela, o arranhão no braço onde ela foi agarrada. A temperatura da sala pareceu cair bruscamente diante da ira silenciosa que começou a borbulhar dentro do delegado. O homem que fez aquilo era um covarde. Ele tirou a jaqueta de couro escura e a colocou sobre os ombros trêmulos de Clara. O peso da roupa, que carregava o calor corporal dele e um perfume amadeirado intenso, fê-la paralisar. Meu nome é Victor. Sou o delegado desta cidade. Ele informou, a postura rígida e protetora, como uma montanha que nada poderia abalar.
E a senhorita não vai pegar um táxi esta noite. Um agressor que foge é apenas um covarde esperando a próxima oportunidade de atacar. Eu vou levá-la para casa em segurança. Eu não quero incomodar. Clara tentou argumentar, a voz fraca. Você não está incomodando. Ele a interrompeu, a voz suave, mas sem dar margem para recusas. Apenas caminhe ao meu lado. Olhe para a frente. Eu garanto que ninguém aqui vai ousar olhar para você de forma desrespeitosa enquanto eu estiver do seu lado. A caminhada de volta pelo clube foi libertadora e aterrorizante ao mesmo tempo. Com a jaqueta do delegado sobre os ombros, Clara percebeu que as pessoas ao redor, as mesmas que não haviam movido um dedo para ajudá-la, agora abriam caminho apressadas, visivelmente intimidadas pela figura feroz de Victor caminhando logo atrás dela, com a mão forte pousada protetoramente em sua lombar. Dentro do carro do delegado, o silêncio durou grande parte do trajeto. A chuva fina batia no para-brisa. Clara mantinha o rosto virado para a janela, ainda lutando para assimilar o vexame e a dor da agressão. Mas o olhar de Victor não a abandonava. Cada vez que parava no semáforo, ele a estudava. Por que você nunca o denunciou antes? A pergunta veio de forma direta, rompendo o silêncio. A voz de Victor não tinha julgamento, apenas uma necessidade profissional e pessoal de entender. Clara abaixou os olhos para as próprias mãos, que seguravam as bordas da jaqueta dele. Porque ele nunca tinha levantado a mão para mim, ela explicou, a voz quase sumindo. Ele sempre foi muito controlador, era possessivo, mas eu achava que era só o jeito dele, sabe? Eu terminei hoje porque não aguentava mais as proibições. Eu não imaginava que ele seria capaz de me bater, de me largar no chão daquele jeito. Victor apertou o volante com mais força. Ele parou o carro em frente à casa de Clara, desligou o motor e virou o corpo totalmente em direção a ela. O olhar dele, escuro, focado e absurdamente protetor, encontrou o dela. Todos eles começam assim, Clara. Ele disse com uma firmeza que a fez prender a respiração. Era a sabedoria de um homem que via os piores monstros diariamente. No início, eles parecem o sonho perfeito, te cercam de cuidados. Mas com o tempo, a verdadeira personalidade de controle começa a aparecer. A violência nunca é algo que surge do nada em um relacionamento. Ela cresce na sombra. Hoje foi apenas o dia em que ele não precisou mais esconder. As palavras dele eram um soco de realidade que ecoaram na mente de Clara. Ela assentiu devagar, os olhos enchendo-se de lágrimas novamente pela exaustão e pela clareza daquela verdade. Antes que ela pudesse devolver a jaqueta e sair, Victor abriu o porta-luvas, tirou um cartão e anotou um número no verso com uma letra forte e inclinada. O número que você salvou por engano era o meu aparelho de uso da corporação que reciclaram, ele explicou, entregando o cartão. O toque da mão quente e calejada dele roçou na dela, causando um arrepio instantâneo na espinha de Clara. Mas este é o meu contato direto, o que fica no meu bolso 24 horas por dia. Agora você tem o meu número. Qualquer coisa, a qualquer hora do dia ou da noite, se sentir medo pode ligar. Mas, por favor, faça a ocorrência amanhã. Não deixe isso passar impune. Clara segurou o cartão contra o peito, a gratidão esmagando qualquer outro sentimento. Obrigada, delegado Victor. Pelo resgate. Ele deu um sorriso contido, quase invisível, mas que aqueceu o ar frio do carro. Entre, tranque as portas e vá dormir, Clara. Você está segura agora. Ela entrou em casa, sentindo que o pior havia passado. Mas ela não sabia que a arrogância de Henrique era insaciável e que na manhã seguinte o monstro não apenas voltaria, como traria a fúria implacável do delegado diretamente para a porta de sua casa.
A claridade da manhã invadiu a sala de Clara, mas não trouxe um pingo de alívio. Sentada no sofá, segurando uma xícara de chá intocada com as mãos ainda trêmulas, ela repassava o pesadelo da noite anterior. A dor latejante no rosto era o lembrete físico de que o príncipe encantado, que a sociedade tanto invejava, era na verdade um monstro possessivo. Ela achou que a presença implacável de Victor havia encerrado o assunto. Afinal, um homem covarde que foge após agredir a namorada não teria coragem de voltar. Mas ela havia subestimado a arrogância doentia de quem cresceu, acreditando que estava acima da lei. O som estridente da campainha cortou o silêncio da casa, fazendo Clara dar um salto no sofá. A xícara quase caiu de suas mãos. Ela respirou fundo, tentando acalmar as batidas descompassadas do coração, e caminhou a passos leves até a porta da frente. O que ela viu através da pequena lente do olho mágico fez o ar desaparecer completamente dos seus pulmões. Lá fora, Henrique estava parado na varanda. Ele não parecia arrependido, não parecia assustado. Ele vestia uma camisa polo clara, segurava um copo de café artesanal de uma cafeteria cara e exibia um sorriso relaxado, como se estivesse ali apenas para um passeio matinal. A audácia repugnante daquela cena fez o estômago de Clara revirar. "Clara, abre a porta. Eu trouxe o seu café preferido. Vamos conversar e resolver isso. Não seja infantil." A voz dele soou abafada pela madeira, carregada daquela falsa paciência que antes a enganava, mas que agora a aterrorizava. O pânico subiu pela garganta dela. Ela recuou um passo, certificando-se de que a trava pesada de segurança estava acionada. "Vai embora, Henrique!" Ela gritou, a voz trêmula, mas carregada de uma raiva desesperada. "Eu não tenho nada para falar com você. Se você não sair do meu quintal agora mesmo, eu vou chamar a polícia." O sorriso no rosto dele desapareceu instantaneamente. A máscara despencou, revelando a verdadeira face que o delegado havia descrito com tanta precisão na noite anterior. Henrique deu um murro pesado contra a porta de madeira, fazendo a estrutura tremer, e Clara soltar um grito abafado. "A polícia?" Ele soltou uma risada sarcástica, sombria, que fez a espinha dela gelar. "Pode ligar. Você acha que algum policial de bairro vai ter coragem de encostar em mim? Além disso, eles demoram muito. E até as viaturas aparecerem dobrando a esquina, eu já posso ter feito muita coisa com você aqui dentro. Abre essa porta agora, Clara." O desespero absoluto engoliu Clara. Mas antes de você descobrir como ela vai sair dessa situação de extremo pânico e se o nosso delegado vai chegar a tempo, já deixa o like e se inscreve no canal. Me conta aqui nos comentários. Se você estivesse no lugar dela, tentaria fugir pelos fundos ou confiaria a sua vida ao contato de emergência do delegado? Clara não pensou duas vezes. Ela correu para o quarto, trancou a porta de forma compulsiva e, com as mãos tremendo tanto que o aparelho quase caiu no chão, puxou o cartão do bolso do casaco. Ela discou o número direto de Victor. A linha chamou apenas uma única vez. Victor falando. A voz grave e profunda dele, perfeitamente calma, foi o contraste exato com o caos que dominava Clara. "Vê, Victor, ele está aqui!" Ela gaguejou, as lágrimas de terror borrando sua visão. "O Henrique, ele está na minha porta esmurrando tudo, dizendo que a polícia demora para chegar e que ele vai entrar. Me ajuda, por favor." Não houve perguntas desnecessárias. Não houve burocracia. O instinto protetor e a autoridade implacável do delegado assumiram o controle no mesmo milésimo de segundo. "Tranque tudo. Afaste-se das janelas. Chego em 3 minutos." A chamada encerrou com um clique seco. Do lado de fora, Henrique continuava a forçar a maçaneta, xingando e prometendo que ela se arrependeria de desafiá-lo. Clara estava encolhida no chão do quarto, tapando os ouvidos e orando silenciosamente.
Exatamente 3 minutos depois, o barulho dos murros na porta cessou. O silêncio repentino foi quase mais angustiante que os gritos. Clara rastejou até a janela do quarto, afastando a cortina apenas 1 milímetro para espiar a rua. Um carro esportivo escuro havia parado atravessado na frente do seu jardim, com os pneus marcando o asfalto em uma frenagem agressiva. Da porta do motorista, desceu a figura colossal de Victor. Ele não estava de terno nem com a farda oficial. Usava calça jeans escura, coturnos pesados e uma camisa preta que esticava sobre os ombros largos. A expressão no rosto dele não era a de um policial fazendo uma ronda. Era a fúria silenciosa de um homem que estava prestes a destruir quem ameaçasse a mulher sob a sua proteção. Henrique, confuso com a interrupção, virou-se para trás, ajeitando a gola da camisa. Ele não reconheceu o homem gigante caminhando pelo seu quintal, mas a arrogância cega falou mais alto. "O que você quer, cara? Tá perdido." "Essa propriedade é particular", cuspiu Henrique tentando inflar o peito. Victor não disse uma única palavra. Ele caminhou a passos pesados e precisos pela calçada, a intimidação emanando de cada centímetro do seu corpo. Ele reduziu a distância entre eles em uma fração de tempo assustadora. Quando Henrique abriu a boca para ofendê-lo novamente, a autoridade se impôs com uma força devastadora. O movimento de Victor foi rápido como um raio. O impacto do punho dele contra o rosto do agressor foi seco e inabalável. Henrique foi erguido do chão pelo golpe antes de despencar como um peso morto no piso de cerâmica da varanda. O copo de café voou longe, manchando a parede. Clara prendeu a respiração atrás da cortina, os olhos arregalados. O poder silencioso de Victor em ação era algo assustador e incrivelmente magnético. Henrique gemeu no chão, levando a mão ao rosto, completamente desorientado e com o orgulho destroçado. "Quem você pensa que é para encostar em mim?" Ele gritou, a voz falhando, enquanto tentava se arrastar para trás, a coragem sumindo rapidamente ao olhar para a estátua de puro poder que o encarava de cima. "Você tem ideia de quem é o meu pai?" Victor ajeitou os nós dos dedos da mão direita, a expressão absolutamente fria e impenetrável. Ele se abaixou lentamente, agarrando o colarinho da camisa cara de Henrique com uma única mão e puxando-o para perto, forçando o rapaz a olhar em seus olhos. "Então você gosta de levantar a mão para mulheres, não é mesmo?" A voz de Victor foi um sussurro áspero, um rosnado letal que fez Henrique empalidecer. "Vamos ver o quão valente você é contra alguém do seu tamanho." O que se seguiu foi uma lição implacável. Victor não perdeu a classe, mas usou toda a técnica de submissão e força tática que possuía. Ele imobilizou o covarde, aplicando golpes curtos e precisos que neutralizaram qualquer tentativa de reação, garantindo que o herdeiro mimado sentisse o peso de suas próprias escolhas. Em questão de segundos, Henrique estava encolhido contra o chão da varanda, completamente rendido e silencioso. Com o agressor dominado, Victor ergueu-se, ajeitou a própria camisa e puxou um rádio de comunicação do cinto, o mesmo que usava disfarçado sob a jaqueta. "Central, aqui é o titular. Localização enviada via GPS. Enviem uma viatura agora. Agressão em flagrante, invasão e ameaça. Quero esse indivíduo na carceragem isolada antes que eu perca a minha paciência de forma definitiva." Minutos depois, as sirenes cortaram a rua. Os colegas de Victor, espantados por verem o próprio delegado resolvendo a situação com as próprias mãos em um dia de folga, algemaram Henrique sem qualquer cerimônia. O rapaz tentava gritar ameaças vazias sobre o pai, mas foi empurrado para o banco de trás e levado embora. A rua voltou a ficar silenciosa. O perigo havia sido extraído pela raiz. Victor respirou fundo, recuperando a frieza controlada que era a sua marca registrada, e subiu os degraus da varanda. Ele bateu 2 vezes na porta de madeira de forma suave.
Clara. Sou eu, Victor. Pode abrir. O lixo já foi recolhido. Está tudo bem agora. A fechadura destravou freneticamente. A porta foi escancarada e antes que o imponente delegado pudesse terminar de analisar o rosto dela para checar se havia novos ferimentos, o impacto de um corpo pequeno o atingiu. Clara se jogou contra o peito dele, os braços finos envolvendo a cintura de Victor com um desespero cego e visceral. As lágrimas, reprimidas durante o terror daquela manhã, finalmente transbordaram. Ela chorava copiosamente. O rosto enterrado na camisa escura dele, sentindo a solidez daquele homem que havia se tornado o seu escudo impenetrável. O instinto de Victor foi automático e inegável. Os braços largos, treinados para o combate e para a contenção, envolveram as costas dela com uma delicadeza que surpreenderia até os seus colegas de farda mais antigos. Ele a apertou contra si, escondendo-a do mundo. A proximidade era uma eletricidade pura. Ela cabia perfeitamente ali. E ele percebeu, com um aperto irracional no próprio peito, que queria mantê-la ali para sempre. Eu achei que ele ia derrubar a porta. Eu fiquei com tanto medo. Ela soluçou, a voz abafada contra a roupa dele. Shhh! Acabou. Acabou, Clara. Ele murmurou, a voz grave vibrando diretamente contra ela, causando arrepios intensos. Ele acariciou os cabelos dela com uma mão firme e quente. Ele nunca mais vai tocar um dedo em você. Eu prometo. E eu nunca quebro uma promessa. Ela ergueu o rosto devagar. Os olhos castanhos e vermelhos do choro encontraram a escuridão intensa e protetora dos olhos de Victor. A distância entre os lábios deles era mínima. A respiração de ambos falhou, uma atração perigosa e inegável puxando-os. Mas o alívio que aquecia o peito de Clara estava prestes a ser engolido pela sombra de um monstro muito maior. Ela engoliu em seco, recuando um passo milimétrico, a voz embargada ao revelar o segredo que mudaria o rumo de tudo. Victor, você não entende o que acabou de fazer. Ela sussurrou, o desespero voltando a estampar sua expressão. Você acabou de prendê-lo, você bateu nele. Isso vai destruir a sua vida. O delegado estreitou os olhos, a postura de rocha inabalável mantendo-se firme. Nenhum marginal com roupa de grife destrói a minha carreira, Clara. A lei é igual para todos. Ele não é um marginal comum, ela retrucou, segurando o braço dele como se quisesse protegê-lo da própria coragem. O pai dele é muito poderoso. O Henrique é o filho do senador. Ele é o herdeiro do homem que controla a política e as ordens desta cidade inteira. O peso da revelação caiu sobre o ambiente. Mas a expressão de Victor não demonstrou um pingo de surpresa, muito menos de medo. Um sorriso frio, cortante e absolutamente desafiador curvou o canto dos lábios do delegado. Ele sabia exatamente o que aquilo significava. O sistema era um vespeiro intocável, mas Victor nunca fugiu de uma guerra. E a guerra que estava prestes a começar não ameaçava apenas o seu cargo, ameaçava manchar a honra da mulher que ele, silenciosamente, já havia decidido proteger com a própria vida. A fúria do senador estava chegando, e ela queimaria tudo pela frente. A tempestade não demorou a desabar, e como Clara havia previsto, ela não veio na forma de nuvens carregadas, mas através do poder esmagador de um homem que usava a cidade como seu tabuleiro de xadrez particular. O senador, ao receber a notícia de que seu herdeiro havia sido jogado em uma cela comum com o rosto machucado, não apenas moveu as suas peças, ele virou o tabuleiro inteiro. Nas primeiras horas da manhã seguinte, o telefone da delegacia central não parava de tocar. As ordens vieram de cima, secas e definitivas. Henrique deveria ser solto imediatamente, sem registro de ocorrência, sem fiança e sem perguntas. Mas o ódio do político não parou na soltura do filho. Ele queria a cabeça do homem que ousou desafiar a sua linhagem. Victor foi convocado ao gabinete da Secretaria de Segurança.
O ambiente era luxuoso e o ar-condicionado estava no máximo. Mas a tensão ali dentro derreteria aço. Exigiram que ele se retratasse publicamente. Exigiram um pedido de desculpas formal, gravado, assumindo que havia agido com excesso de força e desequilíbrio emocional. O delegado ouviu as ameaças do alto escalão com a mesma expressão de mármore que usava em interrogatórios. Ele não piscou, não baixou a cabeça. Eu prefiro entregar a minha arma a pedir desculpas a um covarde que bate em mulheres. A voz de Victor ecoou pelas paredes do gabinete, inabalável, fria como uma lâmina. Ele tirou o distintivo pesado do cinto e o colocou sobre a mesa de vidro com um baque surdo. A minha honra não está à venda. A punição foi instantânea. O senador usou toda a sua influência tóxica e Victor foi sumariamente afastado de suas funções e demitido do cargo que havia conquistado com sangue e suor. O homem de gelo agora estava fora do sistema. E se a queda do delegado já era um escândalo nos bastidores, o que aconteceu nas horas seguintes foi um massacre público. Clara estava sentada no chão de sua sala, abraçando os próprios joelhos, enquanto a tela do celular exibia o horror em tempo real. O poder do senador havia comprado os maiores portais de fofoca e jornais sensacionalistas da região. As notificações não paravam de apitar. As manchetes eram nojentas, distorcendo a verdade de forma a transformá-la na grande vilã da história. Namorada do filho do senador o trai com policial gostosão e arma flagrante. Policial descontrolado bate em filho de político por ciúmes de ex-namorada. Escândalo na alta sociedade. A traição que terminou em agressão policial. Tudo era uma grande e orquestrada mentira. Fotos de Clara e Victor, tiradas secretamente quando ele a colocou no carro na noite do clube, estampavam as capas. O rosto dela estava em todos os lugares. A reputação que ela construiu a vida inteira estava sendo arrastada pela lama para limpar a imagem do verdadeiro agressor. As lágrimas de humilhação escorriam silenciosas. Ela se sentia suja, exposta e culpada por ter arrastado o homem que a salvou para o fundo daquele poço. Foi então que o som de chaves girando na fechadura a sobressaltou. Victor havia exigido uma cópia da chave da casa dela naquela mesma manhã, justificando que a segurança dela era a prioridade absoluta. Ele abriu a porta e entrou. A presença colossal dele preencheu a sala imediatamente. Ele não usava mais nada que o ligasse à polícia. Estava com uma calça escura e uma camisa de botões preta, com as mangas dobradas até os cotovelos, revelando os antebraços fortes. Ao ver Clara encolhida no chão, chorando sobre o celular, o maxilar de Victor travou. Ele atravessou a sala em 3 passos largos, abaixou-se e tirou o aparelho das mãos trêmulas dela, desligando a tela sem sequer ler as manchetes que ele já conhecia muito bem. Nada disso é culpa sua. A voz dele foi profunda, firme, exigindo que ela o ouvisse. Ele segurou o rosto dela com as 2 mãos grandes, os polegares enxugando as lágrimas quentes. Você é apenas uma vítima da covardia deles. E nós vamos sair dessa situação juntos, Clara. Custe o que custar. A respiração dela falhou com a proximidade e com a intensidade da promessa dele. Ela fechou os olhos por um segundo, absorvendo o calor daquelas mãos. Victor, você perdeu o seu cargo. Ela sussurrou, a voz embargada, a culpa esmagando o seu peito. Você jogou a sua carreira fora, a sua vida inteira, e nós mal nos conhecemos. Por que você está fazendo tudo isso por mim? Por que se arriscar tanto por uma estranha que errou o seu número? Victor soltou um suspiro longo e pesado. Ele sentou-se no chão, encostando as costas no sofá, bem ao lado dela. A expressão impenetrável do homem de gelo cedeu, dando lugar a uma sombra antiga e dolorosa. Ele olhou para as próprias mãos calejadas antes de falar. Há 7 anos, eu tinha uma irmã mais nova. A voz dele abaixou uma oitava,
carregada de uma textura áspera e sombria. Ela era cheia de vida. Falava rápido demais quando estava nervosa, igualzinho a você. E ela também se apaixonou por um homem que parecia perfeito no começo, mas que aos poucos foi trancando as portas do mundo dela. Clara paralisou. O ambiente ficou denso, o ar pesado de revelações. Eu estava focado demais no meu treinamento, na minha carreira. Eu não vi os sinais. Ela nunca me contou, porque tinha medo de que eu o machucasse. Ele apertou os olhos, a dor da memória ainda afiada como vidro. Uma noite, ele perdeu o controle de vez, mas a minha irmã não teve a sorte de conseguir fugir para um banheiro e mandar uma mensagem de socorro. A vida dela foi tirada por aquele covarde. Ela foi mais uma vítima da brutalidade que esses homens possessivos escondem. Uma lágrima solitária escapou dos olhos de Clara. Ela levou a mão à boca, o coração apertado pela tragédia que moldou a alma daquele gigante. Quando eu fiquei diante do túmulo dela, eu fiz um juramento. Victor continuou, virando o rosto lentamente para encarar Clara, os olhos escuros brilhando com uma convicção inabalável. Eu jurei que nunca mais deixaria nenhuma mulher passar por aquilo enquanto eu respirasse. Eu dediquei a minha vida a caçar esses vermes. Então, quando eu vi o seu pedido de socorro e quando eu vi a marca do tapa no seu rosto naquele banheiro, eu soube que não iria recuar, nem que o mundo inteiro caísse sobre a minha cabeça. A magnitude daquela confissão tirou todo o ar de Clara. Aquele homem não era apenas um policial fazendo o seu dever. Ele era um guardião forjado na pior das dores. Eu sinto muito, Victor. Eu sinto muito pela sua irmã. Ela murmurou, a voz transbordando empatia, tocando levemente o braço forte dele. Victor olhou para os dedos delicados dela, tocando a sua pele. E então, algo mudou. A sombra de tristeza no olhar dele dissipou-se, sendo substituída por um brilho intenso, focado e absurdamente predatório. O delegado de gelo estava prestes a quebrar todas as regras de formalidade. Esse foi o motivo inicial de eu ter ido até aquele clube. Ele declarou, a voz grave descendo para um tom rouco, íntimo. Ele escorregou a mão e segurou a de Clara, entrelaçando os dedos aos dela com uma firmeza que fez o coração da moça disparar em um ritmo alucinante. Mas não é o motivo pelo qual eu estou disposto a queimar a cidade inteira por você agora. Clara prendeu a respiração, os olhos arregalados. Victor? Ela sussurrou confusa. Ele não hesitou. Victor era um homem maduro, forjado nas ruas e na autoridade. Ele não brincava com sentimentos, não fazia joguinhos e definitivamente não perdia tempo com flertes sutis quando tinha certeza do que queria. E ele queria Clara. Eu sou um homem decidido, Clara. Não gosto de rodeios. Ele falou de forma direta, o olhar mergulhando nos olhos dela, lendo sua alma sem pedir permissão. Eu achei você absurdamente linda desde o momento em que abriu aquela porta assustada. A sua coragem me fascinou. O seu jeito caótico me tirou do eixo. E eu quero deixar muito claro, quando tudo isso passar, quando a poeira abaixar e esse senador estiver destruído, eu quero uma chance com você. E eu vou provar que sou o homem que você merece. O choque foi instantâneo. O rosto de Clara atingiu um tom vermelho furioso. Ela abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. A audácia daquele homem era avassaladora. No meio do caos, com a mídia destruindo a imagem dos dois, ele estava declarando as suas intenções com a confiança de um leão, demarcando o seu território. Mas antes que Clara pudesse formular uma resposta coerente e recuperar a dignidade que insistia em evaporar perto dele, um barulho de passos apressados na varanda quebrou o momento. A porta da frente, que Victor havia apenas encostado, foi empurrada com força. Clara, eu consegui! Onde você está? Era a irmã mais velha de Clara.
Camila era uma advogada brilhante, rápida no gatilho e com uma sede de justiça tão feroz quanto a do delegado. Ela entrou na sala esbaforida, segurando um pendrive prateado no ar, como se fosse um troféu de guerra. Ao ver Victor sentado no chão de mãos dadas com a irmã, Camila ergueu uma sobrancelha, mas o senso de urgência falou mais alto. Desculpe interromper o clima de romance tenso de vocês, mas eu trago a salvação, disse Camila ofegante, jogando a bolsa no sofá. Victor levantou-se em um movimento fluido, puxando Clara consigo. Ele ajeitou a camisa, assumindo a postura profissional em um piscar de olhos. "O que você encontrou?" perguntou o delegado, a voz cortante e focada. "Eu revirei os contatos daquele clube maldito", Camila explicou, caminhando até o notebook de Clara e conectando o pendrive. As câmeras internas sumiram. Obviamente, o senador comprou o gerente para apagar os registros de dentro do salão. Mas o idiota do Henrique esqueceu de um pequeno detalhe. As câmeras de monitoramento da rua e da lateral do prédio. Ela apertou o botão de reprodução. Na tela, as imagens de segurança, com uma resolução perfeita, mostraram o momento exato em que a briga começou na sacada aberta do clube. A agressão violenta de Henrique estava lá, gravada e irrefutável. A fuga desesperada de Clara. E minutos depois, a chegada imponente do carro descaracterizado de Victor, provando que não havia traição prévia ou ciúmes, mas sim um resgate tático em andamento. Era a prova de ouro. Eu entrei com um pedido de urgência na corregedoria e na vara criminal há 2 horas, usando essas provas para limpar o seu nome, delegado, e pedir a prisão preventiva do Henrique. Camila sorriu, vitoriosa. Mas o sorriso dela durou pouco. O celular da advogada tocou. Ela atendeu e a expressão de triunfo desmoronou em segundos. Camila desligou o aparelho, os ombros caindo em derrota. "O juiz negou", ela sussurrou incrédula. "Eles disseram que as imagens não são conclusivas e que não há base para a prisão. E o chefe de polícia arquivou a sua reintegração, Victor. A influência tóxica do senador havia corrompido todo o sistema de justiça local. Eles estavam encurralados por um muro de dinheiro e poder político. A justiça tradicional, cega e corrompida, não iria salvá-los." Clara olhou para o vídeo paralisado na tela. O medo que antes a controlava desapareceu, sendo substituído por uma chama de revolta ardente. A fragilidade dela havia ficado no chão daquele clube. O homem ao seu lado havia sacrificado tudo por ela, e ela não iria assistir à destruição dele de braços cruzados. Se o sistema estava quebrado, ela jogaria fora das regras. "Camila!" A voz de Clara soou perigosamente calma, uma determinação que surpreendeu até Victor. "Baixe esse vídeo para o meu celular. Envie para o meu e-mail também. E mande os laudos médicos do meu rosto. Clara, o que você vai fazer?" "O juiz acabou de negar a validade", a irmã tentou argumentar. A resposta de Clara estava prestes a mudar a história da cidade inteira. "Clara, o que você vai fazer? O juiz acabou de negar a validade dessas imagens." Camila tentou argumentar, a voz beirando o desespero, enquanto via a irmã digitar furiosamente no teclado do notebook. A mulher, que antes tremia diante da porta de casa, agora possuía um olhar que queimava com a força de 1000 incêndios. O medo que Henrique e o senador tentaram incutir nela havia evaporado, substituído por uma necessidade visceral de proteger o homem de gelo que havia sacrificado a própria vida para salvá-la. "Se a justiça deles é feita de portas trancadas e juízes comprados, a minha justiça será feita em praça pública." Clara respondeu, a voz perigosamente calma, uma determinação que fez até Victor erguer uma sobrancelha, fascinado. "Eles acham que podem usar jornais de fofoca para me destruir? Eu vou usar a verdade absoluta para aniquilar o império deles." A internet não tinha um dono e Clara sabia exatamente como usá-la. Em questão de minutos,
Ela não apenas subiu o vídeo original e sem cortes das câmeras de segurança em todas as suas redes sociais. Ela escreveu um relato cru, detalhado e visceral. Ela expôs os meses de controle emocional, culminando na agressão covarde no clube. Ela desmascarou as manchetes mentirosas financiadas pelo senador. Ela anexou os laudos médicos que provavam os hematomas em seu rosto. E, acima de tudo, ela exaltou a integridade de Victor, o delegado que perdeu tudo simplesmente por ter feito o que era certo. O botão de publicar foi apertado, e a cidade inteira estava prestes a entrar em colapso. Nas primeiras horas, o vídeo teve alguns milhares de compartilhamentos, mas a força da verdade é como uma represa se rompendo. A imagem cristalina de Henrique desferindo um golpe brutal contra uma mulher indefesa e, em seguida, virando as costas como um covarde, despertou a fúria implacável da opinião pública. Influenciadores, jornalistas independentes e milhões de pessoas indignadas abraçaram a causa. A pressão foi monumental e impossível de ser contida por dinheiro ou influência. O telefone do senador, que antes ditava as regras da cidade, agora tocava incessantemente com líderes de seu próprio partido, exigindo a sua renúncia imediata para conter o escândalo nacional. Protestos fervorosos se formaram em frente ao Palácio do Governo. A sociedade exigia respostas. E, quando o castelo de cartas começa a desmoronar, não há fortuna no mundo que consiga segurar as paredes. O inevitável aconteceu em menos de uma semana. O senador perdeu todo o seu poder e prestígio, sendo abandonado por seus aliados. O Conselho de Ética abriu um processo fulminante que resultou na cassação de seu mandato, exonerando-o de seu cargo e varrendo o seu nome para o lixo da história política. Sem o escudo do pai, Henrique tornou-se apenas um agressor comum perante a lei. Um novo juiz, sob os holofotes da pressão pública, acatou as provas imediatamente e expediu o mandado. O ex-namorado intocável foi preso. As imagens dele saindo de sua mansão algemado, com o rosto pálido e a arrogância completamente destruída, rodaram o país. Ele foi condenado sem regalias. E o Homem de Gelo? A corporação não teve outra escolha a não ser reconhecer o erro gravíssimo. A Secretaria de Segurança convocou Victor com um pedido formal e público de desculpas. A coragem e a atitude correta dele ganharam o respeito do país inteiro. Ele não apenas teve o seu cargo e a sua honra devolvidos de forma triunfal, como foi promovido a um posto de comando superior, liderando uma divisão especializada na proteção de vítimas. A poeira finalmente baixou. A justiça, embora forçada pelos gritos da multidão, havia triunfado. Foi em um fim de tarde tranquilo, com o céu pintado em tons de laranja e roxo, que Victor estacionou a sua viatura nova em frente à casa de Clara. Ele não usava mais jaquetas de couro disfarçadas. Estava com a postura ereta de sempre, mas os olhos escuros carregavam uma leveza que há muito tempo não habitava aquele homem. Ele tocou a campainha. Clara abriu a porta, vestindo um suéter confortável, os cabelos soltos e um sorriso tímido que fez o coração do delegado errar as batidas. Vim cobrar a minha chance. A voz grave e aveludada dele soou no ar, o olhar direto e inabalável. O senador caiu, o covarde está na cadeia, e eu estou aqui, livre, desimpedido e completamente focado no que eu te disse. Clara sentiu as bochechas corarem instantaneamente. Ela abaixou o olhar por um segundo, as mãos brincando nervosamente com a barra do suéter. Apesar do alívio e da gratidão imensa que sentia por aquele gigante protetor, as cicatrizes invisíveis ainda doíam. Victor, ela começou, a voz frágil e insegura, convidando-o para entrar na sala. Eu não sei se estou pronta. Eu passei por muita coisa. Eu estou quebrada, desconfiada, e o meu senso de julgamento para relacionamentos é francamente um desastre.
Eu não quero te decepcionar. Você merece alguém inteira. Victor não deixou que ela continuasse. Ele encurtou a distância entre os dois com passos lentos, parando tão perto que ela podia sentir o calor do corpo dele. Com as duas mãos grandes e gentis, ele segurou o rosto dela, forçando-a a olhar diretamente naquelas íris escuras que liam a alma dela com perfeição. O que ele diria a seguir apagaria qualquer traço de medo que ainda restasse no coração de Clara. Escute bem, Clara. A voz dele foi firme, rouca e carregada da mais pura sinceridade. Antes, você namorou um verme que não soube te dar valor e que mascarou o controle com mentiras. Mas agora, se você deixar, vai namorar um homem que já ama você desde o primeiro dia que te viu. Um homem maduro, que conhece os seus medos, que admira a sua força absurda e que vai te proteger com a própria vida, se for preciso. Eu não tenho pressa. Eu construo coisas para durar. A respiração dela falhou. A clareza e a convicção absoluta daquele homem desmoronaram o último tijolo do muro de gelo que ela tentava erguer. As lágrimas que encheram os olhos dela dessa vez não eram de pânico, mas de um alívio puro e avassalador. Ela fechou os olhos, inclinou o rosto contra as mãos calejadas dele e permitiu-se, pela primeira vez em meses, apenas confiar. Sem pensar, Clara deu um passo à frente e o abraçou. Victor a envolveu imediatamente nos braços. Quando ela ergueu o rosto para encará-lo, ele soltou uma risada baixa e rouca. Você é assim, tão perto de mim. Não sei se consigo esperar muito mais para te beijar. Clara sentiu o calor subir pelas bochechas. Não recuou. Não desviou o olhar. E aquilo foi toda a permissão de que Victor precisava. Ele se inclinou devagar e capturou os lábios dela em um beijo profundo e cheio de sentimento, como um homem que esperara tempo demais por aquele momento. Quando o beijo terminou, Clara permaneceu encostada nele, sorrindo. Espero que não demore muito para eu ganhar outro desses, murmurou Victor com um brilho divertido nos olhos. Clara soltou uma risada suave e balançou a cabeça. Calma, policial. Victor arqueou uma sobrancelha. Para você é amor. O sorriso dela aumentou instantaneamente e pela primeira vez em muito tempo o futuro pareceu exatamente onde ela queria estar. Eles começaram devagar, exatamente como ele havia prometido. Victor a chamava para jantares tranquilos, tinha uma paciência infinita com os momentos de insegurança dela e a fazia rir com o seu humor irônico e inteligente. O homem que fazia criminosos tremerem de pavor revelou-se um porto seguro inabalável e absurdamente carinhoso. A confiança foi reconstruída dia após dia, tijolo por tijolo. O namoro foi assumido de forma natural e a cidade inteira sabia que a mulher brilhante e o delegado implacável formavam um casal indestrutível. 2 anos maravilhosos se passaram. O trauma havia se tornado apenas uma cicatriz de aprendizado. Era uma manhã de domingo preguiçosa. A luz do sol entrava pela janela do quarto, iluminando os lençóis brancos e bagunçados. Clara estava deitada com a cabeça apoiada no peito largo de Victor, traçando círculos imaginários na pele dele com a ponta dos dedos, ouvindo as batidas calmas do coração daquele gigante. Eles conversavam baixo sobre viagens e o trabalho da semana, quando Victor de repente segurou a mão dela, interrompendo os movimentos leves. Ele virou o corpo de lado, apoiando-se no cotovelo para encará-la. Os olhos escuros e intensos, que um dia a intimidaram em um banheiro de clube, agora transbordavam uma paixão profunda e silenciosa. Sabe no que eu estava pensando? Ele murmurou, um sorriso raro e absurdamente charmoso iluminando o rosto masculino. Que você deveria levantar e fazer o café da manhã, Clara brincou, o sorriso atrevido brincando nos lábios. Victor riu, o som grave vibrando no peito dele. Não, estava pensando que eu sou um homem muito ambicioso quando se trata do nosso futuro, ele disse,
a voz baixando para um tom sério e emocionante, acariciando o rosto dela. Eu quero muita coisa com você, Clara. Quero muitos filhos correndo pela sala. Quero uma casa cheia de alegria, de bagunça, de cachorros e de paz. E eu quero uma vida inteira ao seu lado para garantir que você nunca mais sinta medo de nada. Clara prendeu a respiração, o coração disparando em um ritmo familiar e delicioso. Victor não esperou ela formular uma resposta. Ele alcançou a gaveta da mesa de cabeceira, tirou uma pequena e elegante caixa de veludo escuro e a abriu diante dos olhos marejados dela, revelando um anel de diamante delicado e perfeito. O delegado, que nunca perdia tempo, não faria rodeios com a mulher da sua vida. Clara, você quer casar comigo? Entre lágrimas de felicidade absoluta e um riso abafado pela emoção, ela pulou nos braços dele, selando a promessa com um sim eufórico que ecoaria pela eternidade. Ela havia errado o número em uma noite de desespero, mas o destino havia acertado em cheio o endereço da sua felicidade. Se você chegou até o final dessa história, então você é do meu time. O time que entende que a verdadeira justiça começa quando temos a coragem de não aceitar menos do que respeito absoluto. A história de Victor e Clara fala sobre como o universo pode transformar um grito de socorro em um reencontro de almas, e como o verdadeiro amor nunca agride, mas sempre protege e cura. E lembra, todas as histórias aqui do Tramas de Amor são originais, criadas com cuidado, intensidade e respeito por você que fica até o fim. Curte, compartilha e ativa o sininho. É isso que mantém o canal vivo e permite que histórias como a de Victor e Clara continuem sendo contadas. Olá, meu time! Hoje o nosso abraço especial vai para o Robson Santana. E sabe o que torna sua mensagem ainda mais especial? Você está sempre aqui com a gente, acompanhando as histórias, deixando seus comentários e fazendo parte da nossa caminhada. Pode ter certeza de que nós percebemos esse carinho e valorizamos cada vez que vemos o seu nome aparecendo por aqui. Muito obrigada por fazer parte do nosso time, por prestigiar tantas histórias e por nos motivar a continuar criando conteúdos cada vez melhores. Um grande abraço para você. E agora, para fechar o nosso vídeo com aquela mensagem que sempre toca a alma, deixo vocês na companhia da nossa escritora Lisa. Ei, olá, time! A história de Clara e Victor nos mostra que a violência costuma se esconder atrás de falsas aparências, aprisionando a vítima no medo. Mas a justiça de Deus não falha. Como garante a palavra em Salmos 9:9, o Senhor é refúgio para os oprimidos, uma torre segura na hora da adversidade. O grito de socorro de Clara encontrou em Victor esse refúgio inabalável. Ele lutou contra a covardia e contra a corrupção para provar que a verdade e o respeito sempre prevalecem. Que possamos ter a coragem de Clara para não aceitar o mal e a força de Victor para proteger quem precisa, confiando que o amor puro é o nosso maior escudo. Nos vemos na próxima história do Tramas de Amor.